Se você perde tempo procurando informação em planilhas grandes, os filtros podem facilitar e muito a sua rotina. Vou te mostrar um exemplo no Excel e também no Google Planilhas que vão mudar a forma de você ver os filtros e utilizá-los de forma simples e rápida. E se você gosta de dicas de Excel, já deixa o like e se inscreve agora, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante para você e eu consigo trazer mais vídeos com dicas práticas de Excel. Vamos começar aqui então a falar sobre a parte de filtros do Excel, um recurso muito importante que ajuda quando você trabalha com uma quantidade muito grande de informações dentro de um arquivo. Isso facilita muito a sua rotina e como você trabalha com os dados que estão dentro deste arquivo. Primeira coisa, antes de começar, no meu exemplo aqui eu tenho um arquivo que é uma lista de livros de uma biblioteca. Então você pode ver aqui na coluna A informação catálogo, na coluna B o título desse livro, na coluna C o autor, ano de publicação, o gênero, seção, total de cópias do livro que eu tenho na biblioteca, quantidade de vezes que foi emprestado, data do último empréstimo aqui na coluna I e assim por diante. Então tem uma informação aqui grande de livros e eu quero filtrar algumas informações porque eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, de análise de quais livros nós temos de uma determinada seção ou de um determinado gênero e eu quero entender o que nós temos aqui na nossa biblioteca. Então, primeira coisa, onde estão os filtros dentro do Excel? Eles estão aqui no menu Dados, opção Filtro, aqui na parte superior, Dados, Filtro. Quando eu clico aqui, veja que no título aqui das minhas colunas, o próprio Excel já vai identificar que são títulos de colunas e vai adicionar aqui essa opção para você utilizar como filtro. Então esse é o primeiro ponto, onde estão as opções para adicionar um filtro. Como eu faço para adicionar? Vem aqui no menu Dados, clica aqui em Filtro e ele vai te dar essa opção. Em algum momento, se você não quiser mais utilizar os filtros, para tirar é só clicar aqui nesse funil novamente que o filtro ele some. Mas se por alguma razão eu quiser filtrar, clico aqui e ele me traz. Ok, esse é o ponto número 1, como visualizar, como adicionar o filtro. Esse é o caminho. Questão número 2, como eu faço para utilizar as opções que eu tenho aqui clicando no filtro? Aqui na parte superior dessa tela que abre, ele vai te dar algumas opções para classificar a informação que você quer utilizar. Veja que eu estou aqui na coluna C, estou posicionado na coluna C, linha 1. Lembra que aqui em cima ele sempre te mostra a posição em que você está, onde está a sua célula. Se eu clicar aqui no filtro desta célula, eu posso classificar os autores. Veja que agora não está em ordem de nem uma ordem crescente e nem decrescente, tá? Então eu quero, por exemplo, que a minha lista toda aqui, eu quero classificar os autores em ordem crescente. Então eu vou começar ali, todos os autores que o nome começa com a letra A vão aparecer em primeiro. Ou se eu quiser fazer decrescente, todos os autores que começam com a letra Z, as últimas letras do alfabeto, ele vai me trazer aqui em primeiro lugar. Então se eu clicar aqui em crescente, o Excel já vai filtrar e vai trazer essa lista aqui. O que aconteceu aqui, esse é um exemplo que é interessante de mostrar. Veja que essas primeiras informações aqui, ele trouxe numa ordem um pouco, quando você olha, você fala, mas isso é o crescente? O que nós temos aqui nessa célula? Veja que quando eu clico aqui nessa célula, antes do nome, eu tenho um espaço, tá? Então o Excel, ele também reconhece o espaço como um caractere que vem antes da letra A. Então se você olhar aqui para baixo, depois do que é o espaço, ele começa a fazer a classificação crescente da letra A. Tá? Então, muita gente até entende isso como um erro. Fala, nossa, mas eu cliquei aqui e deu um erro. Não, não é um erro, é porque nós temos um espaço aqui. Se eu, por exemplo, tirar esses espaços aqui dos nomes,
Vou tirar aqui para a gente ver. Vou tirar aqui desse nome do Adam e do Alan. Se eu clicar de novo aqui em crescente, ele vai tirar a classificação, mas se eu clicar de novo, ele já não vai mais trazer aqueles dois nomes porque eu tirei o espaço do começo, tá? Então, lembra que o Excel, ele vai começar com os espaços e os caracteres especiais, como por exemplo a aspas aqui, e depois ele começa com a ordem alfabética. Isso se eu escolher aqui a opção crescente. Se eu escolher decrescente, ele vai começar do Z, né, de trás para frente. Então, todas as obras aqui e os respectivos livros desses autores. Bom, então vamos voltar aqui, já vimos aqui como utilizar o crescente e decrescente. Uma outra opção é classificar pela cor da célula. Então, digamos que eu comecei a analisar os meus livros aqui, eu falei, bom, eu quero voltar aqui depois nesses livros aqui, né? Então eu vou indicar eles aqui com uma cor amarela, né? Então comecei a fazer a minha análise, vi aqui, falei, ok, vou marcar esses livros aqui porque depois eu quero voltar neles. E em algum momento lá para frente eu quero só filtrar esses caras que são em amarelo. Digamos que a sua lista é muito grande, né? E você não vai buscar ali, ficar buscando o que é amarelo. Você vai vir aqui, né? Nesse caso aqui é um classificar, tá? É um classificar. Depois a gente pode filtrar também pela cor. Mas veja aqui, se eu vir aqui classificar pela cor amarela, ele vai me trazer em primeiro todo mundo que é amarelo. Veja que ele vai trazer em ordem decrescente, né? Aqui todo mundo que é Z, mas também em primeiro lugar ele vai trazer o que eu pedi aqui na cor da célula amarela. Se eu não quiser mais amarelo, eu volto aqui sem preenchimento. Aí ele voltou para a ordem anterior, que é a ordem decrescente. Então aqui é a primeira forma de você classificar as informações. Agora embaixo, veja que tem a opção filtro. Agora eu quero, por exemplo, aqui é onde efetivamente eu começo a realizar o filtro, né, das informações que eu quero. Então, já que a gente marcou algumas células como amarelo, eu quero agora só visualizar quem eu marquei como amarelo. Então ele me trouxe aqui só amarelo. Se eu quiser tirar essa classificação aqui da cor, eu só volto aqui e coloco sem preenchimento. Aí ele me traz todo mundo de volta. Agora, nós já vimos aqui como fazer pela cor da célula. Veja que ele indica a cor da célula. Se eu em algum momento indiquei não a cor da célula, mas a cor da fonte, né? Por alguma razão eu falei, eu quero voltar nesses livros aqui depois, vou continuar meu trabalho e lá na frente eu volto para ver quem que é em vermelho, quem são esses vermelhos que eu quero revisar aqui com calma. Se eu voltar aqui no filtro e clicar filtro pela cor da fonte vermelho, ele vai me trazer só quem é vermelho, né? Então isso aqui é mais uma opção de filtro, ou pela cor da célula ou pela cor da fonte. Bom, em seguida tem aqui embaixo, vocês vão ver que tem a opção todas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar o filtro, né? Porque a gente já colocou aqui cor de fundo, já mudou a fonte, então eu quero que ele me traga todo mundo. Então vocês vejam que eu usei aqui a opção limpar filtro. Quando eu fiz isso, ele voltou aqui para o filtro inicial. Ele só não mudou a forma de classificar, porque veja que está em decrescente ainda. Então eu vou só colocar aqui crescente. Bom, aqui embaixo, como eu estou na coluna C de autores, ele vai me trazer todos os nomes de autores que tem aqui, porque eu posso filtrar. Se eu não quero filtrar por autor, eu quero filtrar por gênero de livro. Eu venho aqui no filtro e ele me traz todos os gêneros de livros que eu tenho aqui. Se eu não quero filtrar por gênero, eu quero filtrar por seção. Todos os livros que estão na seção de história. Eu clico aqui e ele vai me trazer todas as seções que eu tenho disponíveis. Bom, vamos aqui como exemplo, então, eu quero buscar todos os livros que nós temos na biblioteca que estão na seção de História. Então veja que ele está me trazendo todas essas seções, por isso que estão todas com o tique aqui, marcadas com esse tique, com esse selecionar.
Se eu tiro esta seleção e clico aqui em História, veja que ele me trouxe, ele aplicou automaticamente o filtro. Por que ele fez isso? Porque essa opção aqui embaixo, Aplicar automaticamente, já está marcada. Se eu tirar esse Aplicar automaticamente aqui e marcar aqui que eu quero que ele me traga História mais Ficção, ele não fez automaticamente, ele está me trazendo só História. Mas quando eu clico aqui Aplicar Filtro, ele vai trazer também quem é Ficção. Então, é de acordo com a sua preferência. Se você quer que ele aplique automaticamente sem você ter que ficar aplicando o filtro, é uma opção. Tem gente que prefere, antes de confirmar, ver direito os filtros que selecionou e depois aplica, para ver a diferença do antes e depois. Se você prefere que ele aplique automaticamente, é só deixar essa opção marcada. Bom, então aqui veja que ele está me mostrando do filtro todos os que tem que são igual a ficção nessa seção aqui, na coluna seção ele me traz ficção ou igual a história, né? Então ele me trouxe duas possibilidades aqui. Posso ir selecionando outras aqui e ele vai adicionando, tá vendo? Ó, não ficção, livros raros, ele vai me trazendo na seleção de acordo com o que eu selecionar e ele já está aplicando automaticamente. Ok, então vamos selecionar tudo aqui de novo para a gente ver todos os livros que a gente tem. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o seguinte: eu quero saber da minha biblioteca se eu tenho algum exemplar aqui veja que eu tenho uma coluna que é quantidade de vezes que o livro foi emprestado. Melhor, eu vou fazer até o seguinte: eu vou usar aqui essa coluna total de cópias. Aqui mostra quantas cópias de cada livro nós temos na biblioteca. Bom, então eu quero ver aqui, por exemplo, quantos livros nós temos que tem uma unidade só. Como é que eu faço isso? Eu posso primeiro vir aqui, eu vou desmarcar todas as opções e marcar só quem tem unidade 1. Então ele me trouxe aqui todos os livros que tem unidade 1. Informação importante: olha aqui embaixo no rodapé o que ele mostrou para mim. Ele está me dizendo, de um total de 2.090 livros que você tem na biblioteca, 15 deles são livros que você tem uma cópia só. Então, aqui é uma informação que quem trabalha com biblioteca, por exemplo, vai falar: nossa, mas esses livros aqui nós temos uma cópia e eles são livros que foram emprestados recentemente. Por exemplo, esses livros aqui, ó, livros raros, eles não têm data de empréstimo recente, então eu tenho uma cópia só que está lá parada, né? A quantidade de vezes que ele foi emprestado, 0. Né? Esse outro livro aqui, eu tenho uma cópia só, quantidade de vezes que ele foi emprestado, 3. Então esses livros aqui estão parados lá, ninguém se interessa por eles, não tenho aqui data do último empréstimo, não foram emprestados, então são livros que estão acumulando espaço. Ok, agora vamos fazer um outro filtro aqui. Quais são os livros que nós temos na biblioteca que eu tenho aqui, por exemplo, ó, 46 unidades? Quem é esse livro aqui que a gente tem tanta cópia dele? Bom, esse livro aqui, eu tenho um livro só, que tem esse total de quantidades. Ele tem aqui 46, eu tenho 46 cópias desse livro. E ele foi um livro que foi emprestado 375 vezes, então ele é um livro com muita demanda, por isso que eu tenho tanta cópia. E aí eu consigo ver aqui, ele é um livro de autoajuda, de não ficção, desse autor. Então, para quem trabalha com biblioteca, com essa questão de gerenciamento de biblioteca, é importante saber, né, quais são os livros que estão parados, quantos livros nós temos desses aqui em quantidade, quais são os livros que têm mais demanda, precisamos de mais quantidades dele. Então é esse gerenciamento que é essencial, que faz essencial o uso dos filtros para entender e fazer a gestão mesmo daqueles produtos que seja a biblioteca ou qualquer outra empresa oferece, para entender o movimento daquilo que ela oferece como serviço, no caso aqui são os livros, né? Então aqui a gente viu as possibilidades de uso desses filtros, né?
eu fiz uma forma aqui de indicar, eu vim aqui diretamente e cliquei, né? Mas eu posso também vir aqui, ó, e eu quero dizer para ele, eu quero ver todos os livros que tem uma quantidade de cópias aqui na biblioteca que seja maior que 20 unidades. Quais são os livros que eu tenho aqui que tem mais de 20 cópias? É só esse livro aqui. Nossa, então esse é um número importante. Quais são os livros que eu tenho aqui mais de 10 cópias? Ah, então eu já tenho mais livros aqui. Veja que eu tenho aqui aquele de 46 cópias e outros com 11 cópias. Então, isso já me dá uma outra informação, né? Então, a partir daí você vai gerenciando, e aqui são filtros que você pode fazer e utilizar para buscar a informação que você precisa. Então, por exemplo, eu quero buscar os livros que estejam entre quantidade 10 e quantidade maior ou igual a 10. Não, vamos buscar aqui que esteja entre maior que 10 e menor ou igual a 11, né? Então eu quero aqui trazer 10 ou 11. Então ele me trouxe todos os livros que tem quantidade maior que 10 e menor ou igual a 11. Então essa aqui é uma outra forma que você pode fazer para adicionar. Tem aqui, por exemplo, acima da média, abaixo da média, e aí o que ele faz aqui? Ele vai tirar uma média das quantidades aqui e vai ver quem está acima da média. Vamos ver se a gente... Olha aqui, ó. Então aqui eu pedi para ele trazer todos os livros cujo total de cópias seja acima da média. Então ele já me trouxe aqui. Trouxe um total de 770 livros de um total de 2.090. Você pode fazer a mesma coisa aqui, porque aqui eu tenho uma classificação aqui para esses livros, né? Você pode buscar, todo mundo tem uma classificação maior do que X. Então esses aqui são os exemplos de como utilizar os filtros. Eu vou agora mostrar como utilizar os filtros no Google Planilhas, né? Que ele tem um pouco a função parecida com Excel, porém ele apresenta os filtros de forma diferente. Então, se você está aqui, eu tenho aqui a mesma planilha, tá? A mesma planilha. Tenho aqui dentro do Google esse menu Dados. Aqui eu já tinha adicionado o filtro, eu vou remover para mostrar para vocês. Então, uma vez que você está com a sua planilha aberta, você vem aqui em Dados, Criar um filtro. Quando você faz isso, ele traz aqui esse ícone para indicar que os filtros estão aplicados. Veja que é diferente do Excel. No Excel, você vê aqui essa setinha para baixo, né? E no Google Planilhas, é uma setinha para baixo aqui diferente, né? Ele só mostra algumas barrinhas. Então, vamos fazer um filtro aqui. Eu quero trazer todos os livros que tenham o gênero drama. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no filtro. Veja que ele me trouxe aqui um pouco parecido lá com o Excel, né? Todos os gêneros selecionados. Eu vou fazer o que? Eu vou limpar todas essas seleções que estão aqui e eu quero que ele me traga só drama. Então eu digitei aqui no campo pesquisar. Veja que eu digitei aqui drama, vou selecionar drama, vou dar um OK e ele me trouxe todo mundo que tenha o gênero drama. Tá, então aqui, tá vendo que uma vez que eu apliquei esse filtro, ele já mostrou que o filtro está aplicado aqui. Agora eu quero criar um outro filtro. Trouxe todos os livros que são do gênero drama, mas eu quero que esteja na seção de crianças, children. Então eu venho aqui nessa coluna seção, vou, primeira coisa, limpar para ele tirar todos os livros que estão nas outras seções e vou selecionar a seção que eu quero aqui, Children, e vou dar um OK. Então ele já me trouxe aqui. Veja que aqui à direita, no Google Planilhas, ele me fala, olha, você tem 15 livros de um total de 2.090 nessas condições.
que seja gênero drama da seção crianças. Agora eu quero aqui trazer, por exemplo, todos os livros desse gênero e dessa seção que eu tenho aqui, por exemplo, então eu limpo, né? Primeira coisa aqui, uma quantidade igual a 5. Então ele me trouxe todos os livros do gênero drama da seção de crianças, que eu tenho 5 cópias na biblioteca. Então é isso, né? Não tem muito segredo. A forma de apresentar é diferente do Excel, mas o conceito é o mesmo. Os ícones aqui são diferentes, mas é um pouco, aliás, é totalmente parecido, e a forma de você aplicar. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. As dúvidas deixem aqui nos comentários e eu vou respondendo para vocês, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.